O seu futuro é brincadeira? Passar pro IME e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fabricadeira. Bom pessoal, questão bem interessante agora, que é uma questão teórica. Vamos ler juntos então. Um ímã permanente cai por ação da gravidade através de uma espira condutora circular fixa, mantida na posição horizontal como mostra a figura. O polo norte do ímã está dirigindo para baixo e a trajetória do ímã é vertical e passa pelo centro da espira. Use a lei de Faraday e mostre por meio de diagramas o sentido da corrente induzida na espira no momento ilustrado na figura, a direção e o sentido da força resultante exercida sobre o ímã. Justifique suas respostas. Então vamos lá, primeira coisinha aqui. Se eu tenho que esse ímã está se aproximando da espira, eu tenho que conseguir identificar que fenômeno está acontecendo. Do que trata essa questão? É sobre indução. Você sabe que é indução? Porque a aula de hoje é de indução. E se você pega isso aqui no meio de uma prova perdido, você consegue identificar que isso é de indução eletromagnética? Talvez sim, talvez não. Eu quero talvez sim, porque eu vou te explicar agora como é que você chega no sim, tá? Então, como é que eu identifico que essa questão é realmente de indução eletromagnética? Cara, primeira coisa, se tiver espira circular, solenoide, já é um ótimo indicativo disso. Fora que, o que está acontecendo aqui? Você tem um ímã permanente, né, que está se aproximando de uma espira, que, dependendo de que rolar aqui, ela vai se comportar como ímã daqui a pouco, um ímã induzido. E aí, como que isso rola, né? O que foi a alma da coisa da aula de hoje na parte de teoria? Não foi justamente os efeitos que uma variação do fluxo, né, do campo magnético, deu cebolinha aqui, os efeitos que uma variação do fluxo do campo magnético acabam gerando ali num dado objeto metálico? Repara que aqui, quando você está aproximando essa barra aqui da espira, quanto mais você aproxima essa barra da espira, maior a quantidade de linhas que estará atravessando a espira, porque o campo é mais intenso nas extremidades do ímã. As linhazinhas estão mais juntinhas nas extremidades do ímã. Então aqui, enquanto tem linhas que saem e acabam se desviando para fora antes de passar por dentro aqui da argola, se isso estivesse mais lá embaixo, se eu copio e colar essa figura mais lá embaixo, essas linhas, por exemplo, aqui, estariam atravessando aqui a argola também. E aí você teria uma maior quantidade de linhas de campo atravessando essa espira. Ou seja, à medida que você aqui aproxima esse ímã, aproxima esse polo norte da espira, o fluxo do campo magnético aqui dentro está aumentando. E o que a lei de Faraday fala? Que vai ocorrer a formação de uma corrente induzida, vai ocorrer a formação de um campo induzido de forma a tentar rebater esse efeito, de forma a tentar reverter essa maior quantidade de linhas de campo, esse maior fluxo do campo magnético aqui dentro. E como que eu rebato isso, gente? Eu poderia muito bem aqui tentar afastar o ímã. E como que eu afasto o ímã? A extremidade que está mais próxima da espira não é o polo norte? Como que você repele um polo norte? Isso, com outro polo norte. Então, como os iguais se repelem, lembra? Vale para a carga elétrica e também vale para as extremidades do ímã. Você tem que estabelecer um polo norte aqui embaixo para rebater esse cara. E aí, meus queridos, para você, isso aqui visto de cima, né? A sua visão que eu estou pegando aqui é como se estivesse olhando de cima isso daqui, ok? É para quem está olhando de cima, não por baixo. E se de cima eu enxergo um polo norte, por baixo eu enxergo o outro lado que é o quê? O polo sul. Logicamente, se eu vou estabelecer um ímã, de um lado está norte, do outro está sul. O que importa é que você dá um referencial na hora de dar a sua resposta para ele, que essa questão na época era discursiva, para você poder indicar corretamente o que está acontecendo. Então quer dizer que jamais cairia uma múltipla escolha? Cairia sim. Basta ele botar letra A, polo norte, visto por cima. Letra B, polo norte, visto por baixo. Letra C, polo sul, visto por cima. Entendeu? É só botar isso, tá? Então isso aí de ser múltipla escolha ou não, isso aí é indiferente. Agora, eu quero saber o sentido da corrente induzida. Eu botei o norte como coisa auxiliar. A gente viu um bizu que é o seguinte. Quando você
tá enxergando o Polo Norte. É como se isso aqui, ó, tivesse te dizendo o sentido da corrente. Então a corrente vai estar aqui no sentido anti-horário para quem vê de cima. Algo mais ou menos assim, tá bom? Então, na visão de quem está aqui vendo de cima, ela está no sentido, no caso aqui, anti-horário. É bom deixar bem especificado para ele qual é o seu referencial, que é visto por cima, que é visto de cima, para isso não, se fosse uma discursiva ainda, dar origem a contestações em relação à sua resposta, tá? A gente viu esse macete aqui para o Polo Norte, lembra? E para quem não lembra, a gente viu também para o Polo Sul, que é só botar o contrário, né? Se o Norte foi no anti-horário, o Sul... Isso é meio tosco, mas funciona. Aí a corrente, olha o sentido da setinha, vai estar no sentido horário. Nunca tinha visto isso? Pô, legal, né? Agora acho que te ajudou. Tá? E aí vem a letra B. A direção e sentido da força resultante exercida sobre o ímã. Ué, a questão não tem conta nenhuma. Como é que eu vou virar para ele e falar isso? Ele só quer que você demonstre ter a noção do quê? Esse ímã, galera, ele tem um peso, né? Esse ímã, ele tem um peso lá dele. E aí, com a medida em que ele se aproxima aqui da espira, vai existir uma força de repulsão da espira em relação a ele, tem uma força de repulsão apontando para cima. Agora, uma grande dúvida que geralmente as questões de eletromagnetismo não chegam até essa parte é o seguinte. Primeiro que essa força de repulsão aqui, pelo amor de Deus, né? Ela não é mais dada por nada que vocês viram, que são dois corpos de geometria totalmente diferentes do que a gente tem estudado até aqui, tá? Antes que você meio que ache isso, não tem como botar literal, nada disso. Ele só quer a noção. E aí, isso vai estar em equilíbrio? Isso aqui, galera, não vai chegar a se igualar ao peso, não. Quando você tem a lei de Faraday-Lenz, todo esse efeito estudado é no sentido de tentar reverter o que está acontecendo em termos de aumento ou redução do fluxo do campo magnético. Mas ninguém está dizendo que isso de fato vai acontecer. É uma tentativa que acaba atrapalhando e atrasando essa variação e que, nesse caso aqui, vai gerar sim uma força para cima que vai se opor ao peso para baixo, mas ninguém disse que essa força vai chegar a superar o peso ou ser igual a ele. A princípio eu não tenho como dizer isso. Eu só tenho como dizer o quê? Ah, essa força está atrapalhando o peso, está formando uma resultante ainda para baixo, com um peso maior do que essa força, porém uma resultante menor do que o peso, já que antes era só o peso sozinho e agora tem um peso menos isso aqui atrapalhando, tá? É isso que ele quer que você fale para ele, ok? Que você tem uma resultante direção vertical, né? Vai mudar a direção. Sentido para baixo. E que, no caso, módulo, tá? Se eu quisesse falar, nem pediu, né? Mas vou botar também menor do que o peso. Eu acho que é uma questão muito inteligente para virar uma questão contextualizada. Eu acho ótimo para isso. Então, assim, mais uma vez, não é porque é discursiva que você vai pular esse trecho e passar para a próxima questão, que essa aqui, então, por exemplo, galera de Enem que está me assistindo, eu acho mega importante. Galera dita também, que você sabe que eles gostam de questões mais capciosas de vez em quando, envolvendo teoria, tá bom? Eu vou sair da frente para você dar um print aqui, e na volta a gente continua. Ah, Enem e ITA você comparou? Realmente sim. Tem questão do Enem, teórica, principalmente em física, que é bem nojenta. Então não despreza a prova. Valeu, gente. Volto já já. O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina,
mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D!